Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Farmácia em Prosa, o podcast do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Goiás. Eu sou Mayara da Costa, jornalista aqui do CRFGO, e vou estar acompanhando vocês em mais um bate-papo especial. Você sabia que 86% dos brasileiros tendem a se automedicar? Pois é, esse é um dado muito alarmante e vem de uma pesquisa realizada pelo Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade, o ICTQ. Esse dado significa que 9 em cada 10 brasileiros se automedicam. E isso é muito sério. Por esse motivo, e por conta desse grande problema, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, calcula que mais de 50% de todos os medicamentos são prescritos, dispensados ou vendidos de forma inadequada. Então, é sobre esse tema, o uso racional de medicamentos e também sobre os riscos da automedicação que a gente vai conversar hoje. E eu estou aqui com convidados muito especiais para falar sobre esse tema importante para toda a sociedade. Eu estou aqui com a Nathalie De Wolf. É isso mesmo que se pronuncia, professora? A Loba. A Loba, que é farmacêutica, professora doutora da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Goiás. Seja muito bem-vinda, professora Nathalie, é um prazer estar com você. Eu estou também aqui com a Larice Marques de Andrade, que é coordenadora do GT de Farmácia Hospitalar aqui do CRFGO e também farmacêutica do Hospital Anis Rassi. Muito obrigada, Larice. É muito bom ter você aqui. E eu também estou aqui com o nosso outro convidado, que é o Flaubert Santana, que é conselheiro aqui do CRFGO e coordenador do GT de Saúde Pública. Muito obrigada, Flaubert, por estar aqui com a gente. Colaborar para o tema de hoje. Que ótimo. Bom, gente, esse ano nós comemoramos também 25 anos do Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos. Então a gente vai começar o nosso podcast tentando entender por que essa data, que é celebrada no dia 5 de maio, certo? De todo ano, por que ela é importante, de onde ela veio. E olha só, eu estou aqui com duas pessoas muito importantes nesse processo, né? A gente está aqui com a fundadora também dessa campanha, que é a professora Nathalie. Flaubert também participou, né, nessa questão da origem da campanha, vivenciou esse momento histórico. E a gente quer saber, então, qual é a origem dessa campanha? Por que ela foi criada, professora Nathalie? Gente, isso é uma história que dá pano para manga. A gente quer saber. Primeiramente, eu queria agradecer pelo convite. Nossa, é uma alegria muito grande estar aqui nesse Farmácia em Prosa, com esse grupo aqui maravilhoso. A gente já deu algumas risadas aqui nos bastidores, recordando. Porque, assim, trazer essa história 25 anos atrás, quando surgiu, na década de 90, a gente vivia um cenário em que tinha várias situações que nos levavam a esse incômodo, né? A gente está olhando hoje toda essa problemática, mas lá a gente também tinha e vivia, né? Então a gente estava na graduação, né, Flaubert? E tinham várias situações, por exemplo, a gente vai lembrar aí a história da pílula de farinha, da uma falsificação de medicamentos. Para quem não ouviu, né, sobre essa história, vale a pena buscar, que eram pílulas anticoncepcionais que saíram sem o princípio ativo. Então, se a gente pensa isso para consequência da vida de uma pessoa, né? Então, ela se programa para não ter filhos e, de repente, por causa de um problema aí com o medicamento, então ela vai lá e engravida. Mas tinha outras situações, né? Projetos de lei que tiravam a obrigatoriedade do farmacêutico numa drogaria. Né? Tinha essa proposta. A própria ausência do farmacêutico também, na época dos assinacêuticos, né? Farmacêuticos não tinham quantidade suficiente ou até mesmo não tinha a presença dele permanente ali nas drogarias e farmácias, né? Para orientar bem a população. Isso, só um minuto, a gente está falando disso em que ano? Década de 90. A década de 90. Então, prestem atenção nessa informação. Então, essa ideia surgiu porque estavam tendo muitos problemas na sociedade em relação ao uso de medicamentos incorretos. Problemas e também, naquela época, a gente tinha várias discussões e temas que estavam chegando ao Brasil. Então, por exemplo, uma questão era os conceitos de atenção farmacêutica. Né? Estavam sendo discutidos lá nos Estados Unidos,
né, a Linda Strand, né, o Hepler, trouxeram esse conceito do cuidado farmacêutico e estava chegando aqui para o Brasil, né? O que era assistência farmacêutica, o que era atenção farmacêutica, né? Em 98 a gente tem a publicação da Política Nacional de Medicamentos, 99 genéricos, né? Logo em seguida a criação da Anvisa. Então, antes dessas datas, todas essas discussões estavam acontecendo. E a gente, na graduação, a gente observando isso tudo. E o que a gente pode fazer? O reconhecimento social, a necessidade, então essa ausência, né, na presença da farmácia. Então, nos encontros nacionais dos estudantes de farmácia, a gente trouxe essa discussão. Então, lá em 97, saiu como uma proposta que fosse realizada essas campanhas nos encontros. Então, todos os centros acadêmicos e diretórios acadêmicos do Brasil começaram a discutir sobre, vamos realizar uma campanha, começamos a mostrar, a gente pode ir lá e orientar a população. Né? E eu acho que, complementando um pouco, professora, Nathalie, né? Quando o Fábio fala sobre o assinacêutico, nós, dentro do âmbito hospitalar, como eu fui apresentada, farmacêutica hospitalar, nós estamos em 2024 e até hoje nós falamos dessa importância de se ter o representante daquele setor, né? Qual a cadeia medicamentosa, ela é gerenciada pelo farmacêutico. Então, até mesmo trazer à população esse assunto tão importante da automedicação, e mostrar o papel nosso, né? Que se eu não tenho na farmácia, historicamente, quando a gente vê das boticas e dos boticários, né? Então, a gente consegue enxergar sobre a farmácia e o farmacêutico e a representatividade de cada um dos âmbitos, né? Sim. De cada um, e a importância de se ter a segurança na cadeia medicamentosa com o dono, com o representante dessa cadeia que é o farmacêutico. E o processo de industrialização aconteceu também nessa época, então isso trouxe a oferta de muitos produtos e, infelizmente, junto com a industrialização, não houve um crescimento do apoio profissional nessa orientação. Então, o profissional farmacêutico e o profissional que orienta, que informa, que educa sobre o medicamento, ele não acompanhou esse avanço. Então, você tinha disponibilidade de muito de medicamentos e, consequentemente, não tinha ali um apoio profissional, né, para dar, igual a colega Larissa falou, né, dar aquele apoio no final da cadeia do uso de medicamento. Com isso, culminou toda essa problemática que o movimento estudantil de farmácia, o MEF, né, na época, batalhou, a gente vê nessa dificuldade, trouxe como uma proposta que depois foi abraçada aí pelas entidades representativas, né? E tem um outro ponto também que na época se discutia, então, essa necessidade de atuação do profissional junto à comunidade, a gente precisa formar bons profissionais para isso. E naquela época também a gente estava discutindo as diretrizes curriculares nacionais, que depois foram aprovadas, né, em 2002. Então, a gente tinha muitas questões que fervilhavam. E os estudantes lá, assim, alucinados, queriam mostrar. O próprio concurso de aconselhamento farmacêutico, né? Que tinha durante os encontros nacionais dos estudantes de farmácia, o ENEF. Então, o movimento estudantil incentivava os farmacêuticos a irem para a parte clínica, vamos abraçar o medicamento e orientar o uso correto desse medicamento. E essa informação que vocês estão dando aí para o pessoal de casa, ela é muito importante para que as pessoas possam entender também. Então, olha de onde que veio essa questão de se resolver ou tentar resolver uma problemática muito grande, né? Tentar ter essas soluções, e nasceu do âmbito universitário. Ou seja, veio ali de estudantes, né, da área da farmácia, de pessoas ali que estavam vendo que a sociedade estava enfrentando um grande problema e criou-se aí uma campanha que veio para ficar. Afinal, como eu comentei aqui no início do nosso podcast, são 25 anos. E isso entra uma outra questão que eu acho interessante também de vocês comentarem comigo e para o pessoal de casa entender, é que se existe uma campanha que ela precisa ser colocada para a sociedade, que ela precisa ser orientada para as pessoas, então é porque é algo realmente que não está ainda
questão na prática, né? Não é algo que não está tão difundido, que é essa questão dos riscos da automedicação, que a gente vai falar um pouquinho mais daqui para frente. Mas eu queria agora ouvir de cada um de vocês qual é a opinião de vocês em relação à importância de uma campanha dessa. Vou dar um dado, por exemplo, para o pessoal aí de casa. Esse ano, todos os conselhos do Brasil, né, os conselhos de farmácia, se reuniram para fazer uma campanha maior em relação ao uso racional de medicamentos. Então, sedes e pontos estratégicos, pontos turísticos aqui de Goiânia, de outras cidades, né, o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, foram iluminados pela cor azul, justamente para trazer para a sociedade essa atenção, né, que é uma forma da gente chamar a atenção das pessoas, né, para que elas se conscientizem e saibam que não dá para usar medicamentos de qualquer forma. Então, eu gostaria de ouvir de cada um de vocês isso. Por que uma campanha com essa tamanha grandiosidade, pelo que eu vi aqui de vocês, foi crescendo, né, a cada ano que passa? Por que ela é tão importante de ser mantida, né? É mais pela questão mesmo da sociedade, que talvez ainda não tenha informações suficientes, ou dos profissionais? O que vocês acham? Qual a opinião de vocês sobre isso? Pode começar quem quiser, por favor. Eu acho que isso é uma questão tão interessante quando você traz, Mayara, porque assim, a gente vê que existe uma necessidade constante de orientação, né? Então, por cada cenário que a gente passa, a gente sempre vai ter desafios a ser trabalhado, né? E são questões culturais que a gente precisa trazer e mudar. Isso não muda de uma hora para outra, né? Então, quando a gente estava lá trabalhando, na década de 90, para essas orientações, a gente tinha uma realidade, né, da falta do farmacêutico ali presente, né? Mas as dúvidas sobre a utilização do medicamento, ela sempre vai acontecer, né? E a gente sabe, até quando a gente começa a trabalhar com as pesquisas de adesão, né, à farmacoterapia, que uma questão que é extremamente importante é o estímulo constante para a utilização. Uhum. Né? Então, se a gente pensa em educação em saúde, quando a gente vai falar sobre o uso correto do medicamento, né, ou a gente vai estar falando aqui do uso racional de medicamentos, né? Então, para o paciente receber o medicamento adequado para aquela condição clínica dele, né, com a dose correta, pelo período, né, correto, com o menor custo para si e para a sociedade, né? Então, a gente está trazendo esse conceito do uso racional de medicamentos da OMS. E aí, Nathalie, é interessante a gente frisar que o medicamento, ele transita numa dualidade, no mesmo jeito que ele tem uma ciência por trás, não, mas existe uma magia nele na sociedade, que ele vai corrigir tudo, né, e que vai resolver os problemas. Do mesmo jeito que ele é um instrumento para a saúde, ele também é um instrumento para o comércio. Então, o medicamento transitando nessa dualidade aí, né, bem dual, acaba que pode ser induzido a um uso errado, ou se não tiver uma orientação adequada. Por isso que é sempre... a gente tem que estar acompanhando o uso, orientando o uso e batendo na tecla, né? Que o medicamento tem que saber usar, né? Se usado em dose inadequada ou em outras condições, não só a dose, ele vira veneno, né? Isso é uma dose. E até mesmo trazendo sobre o conceito que é o ato de realizar o medicamento ou até mesmo remédios, né? Aí a gente pode mais na frente estar explicando. Porque por conta própria, sem a orientação de um profissional qualificado. Então, esse ato muito simples, de fácil acesso, traz essa dualidade que o Flaubert estava falando. Por quê? O medicamento é uma substância elaborada, né? É estudada. Então, ela tem dose, ela tem posologia certa, ela tem um acompanhamento farmacoterapêutico para ver sobre a adesão, porque tem reações adversas. Diferente do remédio. O remédio vem o próprio chá, né? Que é muito próximo de qualquer um de dentro de casa. Chá é receita de vó, né? Garrafada é receita de vó. Só que aí a gente não tem a dose certa, que ele sai da dose efetiva para a dose tóxica. É um dos fatores que leva tão risco dentro de casa para a população. Então, quando a gente traz em cima do conceito da automedicação
que é o ato de usar uma substância, seja ela elaborada ou não, eu tenho combinando junto essa dualidade que traz esse perigo tão grande que ele tira daquilo que era para fazer benefício e traz um malefício. Muitas vezes a pessoa tem o contato com o princípio ativo com doses muito altas, que culmina em resultados bem negativos, com resultados que muitas vezes são irreversíveis, ou a gente pode até falar de óbito, né, gente? Que infelizmente isso acontece. Existe a famosa frase, né? Alguns da população até usam, falam assim, o medicamento, mas se não curar também não mata, né? Mas na verdade não mata. O que é natural não faz mal. Mal. Então isso é uma cultura que precisa ser Lembrei da minha orientada. lembrei de aula, professora. O que é natural não faz mal, faz mal. Mãe, cuidado com esse chá. Lá em casa todo mundo tem cuidado com o chá. Porque a gente não sabe a dose dele. Inclusive, os próprios chás podem interferir até no efeito de medicamentos. Que são potenciais interações medicamentosas que a gente pode identificar. E olha só, isso a gente está falando são questões culturais que a gente enfrenta aqui no nosso país. Sim. E são questões que a gente tem aí permanentes. Mas em cada período a gente tem desafios que surgem que a gente também precisa intervir, né? Então, por exemplo, lá a gente estava falando, surgiu a política de genéricos, a gente precisava explicar para a população o que é. A gente passou por uma pandemia em que surgiram várias dúvidas, a gente tinha várias fake news em que a gente precisava trazer essas orientações. Então, as campanhas, quando a gente fala a importância dela, a gente tem a importância que é constante, com todas essas dúvidas, essas orientações, as questões culturais que estão aí. Mas ela Agora, e toda vez ela é contextualizada, né? Sempre tem esses desafios. E agora, por exemplo, essa do azul, principalmente pela tendência de que o uso de antimicrobianos, né, dos antibióticos, está cada vez mais restrito a achar um antibiótico que consiga ter efeito, né, em bactérias muito resistentes. Então, quem trabalha no hospital, a gente vê aí que às vezes a gente não está tendo opção para tratar determinados tipos de bactérias, que começa que na pandemia intensificou um pouco também nessa questão da resistência aos medicamentos, aos antibióticos, e a gente vê aí que tem essa conclusão. Nessa questão é interessante porque, assim, quando falta orientação para a população quanto a isso, eles acham que é um absurdo, né? A gente está controlando, por que eu não posso usar antes? Antigamente eu tinha acesso, Sim. eu podia ir comprar, por que eu não posso mais? E fica feliz quando consegue, né? Né? Se conseguir sair a prescrição, assim, não, a gente precisa mostrar. Então, a educação em saúde, quando a gente trabalha, a gente vai dizer aí que a gente vai trabalhar com o empoderamento do paciente para que ele entenda o que está acontecendo e principalmente também quais são as consequências. Sim. E aí, esse agora é um tema também que a gente deve entrar agora, que as pessoas de casa gostam muito, a gente recebe muito essas dúvidas também nas nossas redes sociais aqui do Conselho, que é justamente sobre, por que eu não posso me automedicar? Então, por exemplo, eu tenho uma dor de cabeça, né, ou tenho problemas para dormir, por que eu não posso fazer isso? E aí, lá no início, a gente comentou, inclusive, sobre os riscos, né, de você mesmo se automedicar, ou não, eu vou tomar aqui um chazinho para dor de cabeça, ou um chá para qualquer coisa que eu estou sentindo ali. Mas o que isso, de fato, implica na saúde da pessoa? Né? Então, assim, o Flaubert até adiantou um pouquinho, mas o que isso implica? Eu posso até vindo para cá, quando falou isso de riscos, né? Eu imaginei, estava analisando os riscos e eu acabei elaborando aqui uma frase mnemônica são mais ou menos 10 riscos que pode acontecer, e cada letrinha desses riscos, se você misturar ele, vai dar um mnemônico que cai na merdinho, né? Não é nem aquele palavrão, mas é quase isso. Quem usa automedicação pode cair na merdinho. Que é isso? O que eu sei? Efeito colateral. Vai tomar um medicamento e aí eles têm uma outra complicação do uso desse medicamento. Por exemplo, vai tomar ali um medicamento, tá com dor de cabeça lá, mas tem algum problema gástrico, sara a dor de cabeça, mas começa a dar dor no estômago. Então, é o efeito colateral. Outro, o ar de alergia, né?
A pessoa deu certo pro vizinho, deu certo pro meu amigo, deu certo para alguém da família. Mas a pessoa não sabe se ele pode utilizar. E se tiver uma alergia, toma ali em casa, pode ter uma reação anafilática, né? Fechar a garganta, o que vai acontecer? Então ela tem que ter esse conhecimento também, prévio do uso. Outro. De intoxicação. É a intoxicação principal, né? Que às vezes a pessoa usa em dose exagerada, né? Vai causar alguns outros problemas, né? Aí o IN de intoxicação. O A e o M junto ali, a gente fala assim, pode atrapalhar o resultado do diagnóstico. Então, né? Atrapalha ali, mascara o efeito. Então, por exemplo, a pessoa tá ali, começou a ter uma tosse ali, não, vou tomar um remédio para tosse. De repente, ela tá aí com infarto. Professor também, né? Professor também. Por quê? Dá uma pausa bem aí nesse mascara, pode pra gente falar sobre Covid. Isso. Que a gente usou, então assim, Covid, vírus, usando antibiótico. Sim. Que mais? Corticoide antes do tempo, atrapalhar muito o diagnóstico, Que mais? O antiviral, que era o mais necessário e não se tinha, a gente deixou de usar, né? Mas o Covid, ele foi tratado muitas vezes com azitromicina. E a população médica e nós dessa área da saúde falando, não usem. Ivermectina, gente. O tanto de campanha também que a gente fez na área da comunicação, justamente para falar isso para as pessoas, né? Cuidado com a desinformação, cuidado com os fake news. Então, é algo muito complicado, mas continua. Vou terminar. Agora que eu vou entrar na merda, né? Porque aí, no A e no M, a gente fala uma coisa de atrapalhar o diagnóstico ou mascarar. No E, tem de exacerbar, de extrapolar o efeito. Então, às vezes, a pessoa tem uma contraindicação para aquele medicamento e toma. E aí acaba sem saber, né? Isso, né? É igual, por exemplo, a pessoa às vezes está lá com hemorragia, está com problema gástrico, e aí toma o anti-inflamatório, né? E aí começa a ter hemorragias. Ou a pessoa tem algum problema hemorrágico e toma anti-inflamatório, tô com dor, eu vou tomar dor muscular. De repente começa a sangrar por causa daquele anti-inflamatório que foi tomado de uma maneira inadequada, ou sem orientação profissional, né? Na realidade hospitalar, nós já recebemos vários pacientes, uso de paracetamol durante toda a vida, hepatite. E aí outra coisa, isso aí que eu entraria, mas nesse caso aqui, né, até o próprio cara tá de ressaca, no outro dia dor de cabeça, lá extrapolou, né, deu um choque no fígado, depois eu vou usar o paracetamol, Tilenol, 1 grama. De casa, né? que gosta de tomar cerveja com paracetamol, com medicamento, né, que acha ali que vai sarar. É uma coisinha, que é no supermercado, a pessoa pegar ali e orientar de tomar de maneira inadequada, né? Então o risco está aí. Estamos falando aqui de substâncias acessíveis, que pode estar ali na mão da população. O próprio xaropinho que a gente falou aqui, né? O paciente diabético, eu vou tomar a tosse, deve tomar um xarope. Xarope é rico em açúcar. A base é açúcar. Né? Então, assim, pode complicar o controle glicêmico, né? O outro do R, né, agora entrando na merdinha, o R de resistência. E nós estamos falando aqui dos antibióticos, né, de alguns medicamentos parasitários, como foi o uso da ivermectina durante o Covid, azitromicina, né? Então, hoje já fala assim em surto de piolhos, né? Tem alguns relatos aí que aí está tendo estudo para verificar se foi durante esse uso inadequado ou não, ou exacerbado da ivermectina com esses surtos, né? Aí, Cláudio, é um leque muito grande da resistência antimicrobiana e é preocupante. Eu trabalho na área hospitalar. Agora, há 4 dias atrás, nós tivemos a apresentação da população, da fauna do hospital, né? Fauna e flora do hospital. Então, a gente tem uma realidade preocupante quanto à resistência antimicrobiana. E isso começou não dentro do hospital, é fora do hospital. Tem pouco tempo que a RDC obriga, né? O receituário. Então, lembra, antigamente, todos nós aqui, possivelmente,
gripou antibiótico para essa criança. Larissa, vamos só explicar rapidamente para o pessoal de casa o que é essa resistência antimicrobiana. A resistência antimicrobiana é o uso irracional de qualquer tipo de medicamento. Nesse caso agora, é os antimicrobianos, né? São os antibióticos, né? Eu vou falar sobre os antibióticos. Antigamente, é por isso que hoje em dia, dentro das drogarias e dentro do próprio hospital, dentro do hospital, no âmbito da nossa realidade, nós temos um núcleo de infecção. Então, qual é o olhar, o descalonamento desse medicamento quanto antes? Para isso, a gente faz cultura, para identificar qual é o tipo do germe, para realmente ele precisa estar usando esse medicamento ou não. Já fora do hospital, por isso que se tem-se uma prescrição médica, um receituário médico, para que esse uso ele não seja tão indiscriminado como era antigamente. Mas para isso as bactérias elas vão tendo resistência cada vez mais, dependendo do uso, dependendo do acesso. São 7 dias de uso. Eu uso a terceiro dia, eu tô ótima. Nossa. E para, muita gente faz isso. Isso, e aí é o que se desencadeia a resistência, né? Então você vai lá, de repente, aquele medicamento, aquele antibiótico já não vai fazer mais efeito, né? Porque a bactéria é um ser, né, simples, ele consegue modificar facilmente ao meio. Então, às vezes você está dando baixa dose ali, tá vindo uma coisa me matar aqui, eu vou ficar mais forte. Aquilo ali para ela é uma academia. Aí na hora que você vai dar um antibiótico adequado, ela já está forte, aí você tem que entrar com outro. Exemplo simples, muita gente aí que começa tomando, né, amoxicilina para qualquer coisinha, dor de garganta, hoje já tem que tomar um clavulin, que é amoxicilina, mais clavulanar, para dar uma fortalecida, porque a bactéria já está resistente. Né? Tem-se modelagem molecular por conta da resistência antimicrobiana. Então, eu tenho que fazer um medicamento para segurar o germe e o outro para quebrar a célula, né, da bactéria, por causa da resistência. Só pra você ter é uma mutação, né? Existe um estudo, uma força de trabalho entre várias indústrias para tentar produzir novos antibióticos para conseguir, né, dar conta dessa resistência bacteriana. E não estão dando conta, já tem basicamente 10 anos, né, e não conseguiram desenvolver novas moléculas para fazer isso. Estão tentando fazer associações de outros antibióticos, entre os antibióticos, para dar conta dessa resistência, que é devido ao uso, às vezes, inadequado, né, ou uso irracional do medicamento, né. Ou eu uso muito, ou eu uso inadequadamente, que às vezes seria o tempo menor, porque a gente fala de colônia, né? Colônia de bactérias. Então, com 3 dias, eu já não tenho febre, a minha garganta não tá doendo. Opa, tô bom. Tomei o chá de tô bom. E aí eu paro. Só que a colônia não foi totalmente exterminada, né? Então, por isso que a gente precisa do tempo certo, da dosagem certa para ser usado. Aí aquela colônia que ficou, ela fortalece, aí agora cresce mais, faz um muro ali para aquela bactéria. Ainda não terminou. Ainda não terminou. Então, estou no MER, agora vai pro D, né? D de dependência, né? Então, tem muita gente aí que, por exemplo, um simples analgésico hoje já não tira dor. Não. Tem que começar entrar com anti-inflamatório, coisa do gênero. E além dessa aí, quando a gente fala de dependência, a gente lembra logo dos tarja preta, né? Aí esses sim são totalmente dependentes. Aí, pessoal, aí, hoje medicamentos que mudando de tipo de receita por causa do uso e da dependência que eles causam, né? Então, assim, a dependência está bem implícita aí nos tarja preta, mas os medicamentos simples também pode causar essa certa, que a gente fala que é tolerância, né? O organismo vai acostumando com aquilo ali, e aí a gente tem que aumentar mais a dose para ter um efeito, ou tem que mudar o medicamento. Eu trago da minha realidade hospitalar. E realmente, nós já tivemos alguns pacientes que de chegar a pedir morfina e outros medicamentos acima da morfina. E foi na farmácia clínica que a gente entendeu que aquilo ali estava fora, a dor, porque tem escalonamento da dor. Ela é demonstrada fisicamente. E você vê que o paciente, ele não tem, ele pede o medicamento, mas a escala da dor, ela não condiz com aquilo que é a realidade.
Então, nós já conseguimos fazer algumas intervenções em cima dessas realidades de dependência, e isso é muito interessante, traz uma credibilidade, assim, para toda a equipe, porque é assertivo, né? Então, você vê um paciente, ele pedindo, falando que está com dor, tem alguns que pedem para administrar mais rápido. Administra mais rápido, por favor, porque o efeito, a potência do medicamento é maior. Então, aí vem o placebo, aí vem o papel do farmacêutico, o papel do enfermeiro, o papel do médico, para a gente poder tentar tirar esse tipo de dependência. E por fim, terminando, ainda bem que não virou A aqui, né? Porque, mas, na verdade, se usar de forma racional era um A, mas é o I e o M. O I de interação medicamentosa, que a gente falou. Provavelmente pessoas que já fazem uso de medicamento, ela não pode estar tomando qualquer um outro assim, sem saber da orientação adequada. Por quê? Porque pode ter interação medicamentosa. Pode cortar o efeito, pode aumentar o efeito, né? Pode estragar o medicamento, né? Que a gente fala de incompatibilidades, interações que podem existir entre as substâncias. Lembrando que o medicamento é uma substância química, né? E as substâncias químicas, elas se interagem entre si e podem reagir de diversas formas, né? E aí, final, que é uma coisa que pode acontecer, né? E que é o fim, né? Tudo de errado que você fez, de tomar um medicamento sem orientação de um profissional adequado, é a morte, né? Que aí é o top do erro do uso inadequado de medicamento. Então, quem usa medicamento cai na merda. Ninguém mais esquecer. A gente pode falar só um pouquinho dessa interação, só um pouquinho. Até mesmo falando para a população de casa, as interações medicamentosas, elas podem exacerbar ou diminuir a ação do medicamento. Por exemplo, tá em casa, o medicamento que tem que ser usado em jejum, ele não pode ser tomado com o medicamento que ele é após o café da manhã. Então, eu vou ter uma baixa ação ou uma alta ação. Geralmente, é baixa ação. Vamos dar um exemplo? Puran. Levotiroxina. Tireoide. Hipotireoidismo. É em jejum. É em jejum. Geralmente, a pessoa que faz uso de polifarmácia, mais de 4 medicamentos, ele geralmente, o que ele faz? Ele enche a mão e toma de manhã. Muitas vezes, o medicamento que era para ter uma absorção de 80%, ele vai ter uma absorção de 30%. E aí, o que vai acontecer? A dose vai aumentar. Quando a gente traz sobre a interação, eu levo tiroxina em jejum, 7 da manhã, 40 minutos depois, vai usar um pantoprazol, que possivelmente ele iria anular esse medicamento, porque ele precisa de caráter ácido. Aí eu vou basificar o meio, e aí a absorção fica comprometida. Então, já que a gente está falando para a população, a interação medicamentosa ela é muito importante. Tem muita gente que toma medicamento de caráter ácido e deita, dá refluxo, né? Isso também implica no acompanhamento farmacoterapêutico. O paciente não tem adesão, não vou tomar aquele medicamento, não, ele falta me matar. Muitas vezes, interação medicamentosa, ou então mesmo a simples forma de estar tomando o medicamento, já orientado. Estamos falando de uso racional, né? Sim. Pode complementar, professora. É porque eu estou vendo todas essas informações que vocês estão trazendo, Cláudia e Clarice, que são essenciais, e eu fico pensando que muitas vezes a população, quando vai à farmácia, né, que tem aquela visão de que o medicamento não tem problema, né, qualquer um que seja. Então, a gente trouxe o exemplo dos antimicrobianos, dos medicamentos controlados, dos tarjas pretas, né? Mas outros medicamentos, os medicamentos isentos de prescrição, que pela regulamentação, ele tem um risco menor. Ter um risco menor não quer dizer que não tenha risco. Isso é muito importante. Né? Porque são esses medicamentos que vêm se falando para ser vendidos em supermercado. Existem projetos de lei. E por que isso é um risco? Né? Olha quantos exemplos que foram colocados aqui. Né? Potenciais interações medicamentosas, o uso indiscriminado, às vezes, por um período longo, paracetamol, ele vai lá e compra. Né? Em aula, se tiver algum aluno aqui me ouvindo, ele vai vir assim, ai meu Deus, lá vem ela de novo com essa história. Né? Mas se a gente fala do Sorrisal, né? O Sorrisal tem o AS, o ácido acetilsalicílico, que é contraindicado em suspeita de dengue.
quantas pessoas não têm esse conhecimento? Muito. Acho que é só para ressaca, né? Não interfere ali, né? Só com dengue e ressaca. Vou tomar um Florizal. Então, assim, são tantas questões em que a gente vê a importância do farmacêutico chegar e conversar, né? Aí- Então, a gente tem diferentes... Desculpa. Eu pensei que você tinha terminado. A gente tem diferentes níveis de risco, mas todos eles a gente precisa de orientação. Né? Seja ele ali individualizado, e por isso que a gente... Aí eu volto para a questão da importância das campanhas, né? Porque a gente traz esse momento de sensibilização, que essas informações sejam passadas. Por muito tempo, o pessoal fala assim, não, a gente não pode falar, porque senão a pessoa vai ter medo de utilizar o medicamento e não vai fazer o tratamento. Não, a gente precisa sim falar quais são os benefícios do tratamento para ele, mas também mostrar que não é assim. E você, os riscos. E, inclusive, professora Nathalie, pegando o seu gancho, você comentou uma coisa muito interessante desde o início da nossa conversa, que foi isso. A importância de estar sempre falando isso para a população, porque a gente tende a achar que uma vez feita uma campanha que já está sendo feita há 25 anos, ou porque a gente já falou no ano passado, ou porque já falamos no dia 5 de maio, pronto, já está resolvido. E não é, né? Então é o tempo inteiro. E aí, trazendo um caso pessoal aqui, só para exemplificar também para o pessoal de casa, com essa questão de medicamento, eu vou dar um testemunho particular, digamos aqui. A minha mãe recentemente começou com uma tosse, ficou muito mal, e eu falando, mãe, vai ao médico, porque ela já é uma pessoa idosa de 70 anos, e aí ela apareceu tomando um xarope, que era um corticoide, que alguém recomendou, foi um amigo. Não, eu já tomei isso aqui, porque é muito bom para gripe. O xarope, ela me mandou a foto, e eu, como trabalho no conselho, né, eu não sou farmacêutica, mas trabalho com muitos farmacêuticos, mandei a foto, falei, isso aqui, o que você acha? Não, fala para ela parar de tomar isso no mesmo dia, vai ao médico. Foi ao médico, fez exames, tudo, princípio de pneumonia. Né? Então, assim, teve que tratar com outros medicamentos, e ela estava tomando um medicamento que não era o correto, não tinha nada a ver. Ia mascarar, ia complicar, e na hora que fosse tratar já estava bem complicado. E aí a gente está tendo um boom, que é o que vocês até comentaram aqui, dessas resistências, né, a antimicrobianos e tudo mais. A gente está tendo um boom de pneumonias, de pessoas cada vez mais ruins assim no hospital. Acho que Larissa até pode comentar um pouquinho mais sobre isso. E muito devido a esse uso, que aí depois eu quero até que vocês comentem se o correto é a gente falar uso irracional ou uso incorreto de medicamentos, se há essa diferença em termos conceituais. Mas assim, que realmente a gente está vendo esse boom de pessoas estando ali piores por essas questões de pneumonias e outras doenças, por conta de medicamentos tomados de forma equivocadas, né? Ou porque, não, é uma tossezinha, é tranquilo, não, é uma dor de cabeça, eu vou... Essa percepção que você tem já foi feita até em estudos. Há alguns trabalhos que falam que tira em torno de 15% até 40% das internações nos pronto-socorros, UPAs, é devido ao uso incorreto do medicamento. Então, assim, há vários trabalhos que giram em torno disso, né? E a gente sabe, por causa desse cai no merdinho, vamos dizer assim, desses riscos que pode acontecer, que o medicamento acaba piorando ou complicando casos. E às vezes o pessoal acha que chega ali por causa aí do problema patológico que teve, mas foi o medicamento que pode ter desencadeado isso. Então, quando a gente começa a fazer cruzamento de dados, aí entra farmacovigilância, né? Notificação de reações adversas, que são ferramentas que a Anvisa solicita aos profissionais de saúde para fazer, e que nós farmacêuticos também, né, utilizamos, nós conseguimos cruzar esses dados e ver que cada vez, né, o medicamento está bem presente lá. E só para concluir aqui essa questão, dentre as intoxicações, quando a gente fala de intoxicações, os medicamentos intoxicam mais do que os agrotóxicos. Né? Por quê? Porque agrotóxico o pessoal já sabe que ali já tem é veneno, tem uma caveirinha ali, opa, né? Então, quando a pessoa usa com outra finalidade. Mas ninguém chega perto, agora o medicamento não é para saúde, então eu vou tomar. Então, dados do Cinetox, né, que é de dados de
Sistema Nacional de Intoxicações, trazem lá, os medicamentos são os primeiros itens da classe do que mais intoxicam. E pior ainda, dentre os medicamentos, o que intoxica mais não é os controlados, não é os tarja preta, né? Porque ele tem um controle, tem uma receita. São, Natália, o que você falou, são os ANIs, anti-inflamatórios não esteroidais. Esses que a gente coloca ali, vamos deixar ali, vamos pegar e usar de qualquer forma. Tem um risco menor? Tem, mas quando tem esse risco menor, é um risco controlado. E aí, quando você não controla esse risco, ele acaba sendo uma ferramenta, acaba sendo um veneno. E aí, aqui a gente fala dessas campanhas, e essas campanhas servem, não é para você falar, então só tem que ser sempre um profissional, é sempre um profissional. Não, a gente quer dar a autonomia para o paciente ter um autocuidado, mas que tem um autocuidado responsável. Ele tem que saber como utilizar da forma correta, na dose correta, no tempo correto, para a patologia correta. E o farmacêutico é a na melhor pessoa dúvida, para essa isso. Aí orientação. o farmacêutico é o que detém esse conhecimento sobre todo o medicamento. Então, quando a gente fala de automedicação, é quando uma pessoa faz sem a orientação de um profissional responsável, né? Que nesse caso, né, tem uma prescrição que é do médico, que faz o diagnóstico, passa o medicamento, e o farmacêutico é o profissional. A gente fala do medicamento, mas na verdade é do usuário do medicamento. A gente tenta orientar e capacitar esse usuário do medicamento a usar esse medicamento de forma adequada. Mostrar para ele ali, existe um risco, mas esse risco é seguro se você tomar dentro dessas condições. Sim, exato. Eu vi que a Larissa e a Natália estão loucas para falar, então vamos lá, professora. Eu não pegando esse gancho na fala do Flaubert, né? E também da Larissa, que ela trouxe a questão da farmácia clínica no âmbito hospitalar, mas também na farmácia comunitária, ali, a gente pode gerir essa questão, né? Quando eles chegam com essas demandas, muitas vezes, primeiro local que o paciente vai, que o indivíduo vai com uma dúvida, é na farmácia. E aí o farmacêutico capacitado, podendo fazer ali a entrevista com essa pessoa, para fazer orientação, fazendo uma boa anamnese, ele vai poder, inclusive, fazer uma triagem. Para identificar se é um problema de saúde autolimitado, que ele consegue gerir ali e dar essa orientação, fazer essa análise toda que está sendo colocada aqui, ou não. É uma situação que ele realmente precisa ser encaminhado para o médico, né? Esse é o papel do farmacêutico, atuando junto com a comunidade ali, visando a saúde do indivíduo, né? Quando a gente tem toda essa preocupação, muitas vezes o pessoal pensa, isso daí eles estão querendo proteger o mercado deles, né? Não, a gente está olhando para a saúde, sim, do indivíduo. É que essas informações se perderam. As pessoas não identificam. E só quando passa pela situação, né? Nossa, não estou lá tomando xarope. Nossa, não conversei com ninguém. E aí não é só do indivíduo, da família e da comunidade, porque é todo um elo ali que tem que ser orientado, capacitado, né, nessa situação das informações sobre o medicamento. Quando a gente fala sobre capacitação, eu olhando para a minha realidade, a nossa capacitação é a cada 3 meses. Falar novamente. Existe a integração, desde quando o profissional entra, tem a fala do farmacêutico nessa integração, e uma das coisas que eu falo é, vocês são as nossas mãos e nossos olhos na beira do leito. Qual que é o meu papel como farmacêutico? Potencializar o técnico de enfermagem, potencializar em conhecimento o técnico de enfermagem, o enfermeiro, ser próximo da equipe multi. Eu sou mais um da equipe multi. Eu, farmacêutico, sou mais um da equipe multi. Mas entendendo que quando a gente fala de microcampanhas e macrocampanhas, elas sempre têm que existir. E quais são as pessoas que eu vou capacitar? E quando a gente fala de microcampanhas, eu estou falando de dentro de casa, né? Quando eu vejo uma pessoa que ela faz uso indiscriminado de medicamento, existe uma dor que não acaba, um analgésico, essa analgesia ela é necessária sempre, né? O acompanhamento farmacoterapêutico na assistência pública, ele é muito importante, assim como no privado também. Eu conheço um pouco do âmbito do consultório farmacêutico. Muitas vezes o paciente ele não tem adesão à terapia por causa das reações adversas ao medicamento.
porque ele passou mal, porque ele deu dor no estômago, porque ele ficou tonto. Mas isso daí são educações continuadas que precisam ser passadas, tanto para o paciente quanto para quem está próximo, né? Então, eu acho que o uso irracional, que é o uso indiscriminado, que existe diferença. O uso indiscriminado é o uso de um monte de medicamento ao mesmo tempo, concomitantemente, que é ao mesmo tempo. O uso irracional é o uso sempre o mesmo medicamento, mas com sem orientação adequada. Então, sem razão, né? Sem razão. Então, cada vez mais que eu potencializo as pessoas que estão nessa cadeia para chegar ao paciente, eu consigo trazer mais segurança, sabendo do fator de cada um. Aí, Larissa, só pegando um gancho e reforçando o que a Nathalie sempre fala aqui, por que 25 anos e batendo na mesma tecla? Não é a mesma tecla, é contextos diferentes, dependendo da necessidade. Mas é por causa disso, você tem um momento de fazer uma educação do paciente que você está cuidando ali, da família, da comunidade, e as campanhas servem para fazer uma educação da sociedade. Então, esse é o papel também das campanhas, né? Então, a gente não pode só direcionar para aquele nosso micro ali e salvar só aqueles, porque isso vai repercutir de um modo geral na saúde pública. Sim. Então, as campanhas transgridem, né? Ou dá voz a essas educações, educação continuada, a educação em saúde que a gente faz, com os nossos pacientes, com as famílias, com os profissionais de saúde. E aí a sociedade também precisa, porque aqueles ali estão fazendo uso, então precisa sim de uma atenção mais adequada. Mas tem aqueles que podem ser futuros, né, cair da merdinha, então a gente evita, né? Sim. É verdade. Inclusive, falando de campanha, o nosso tempo está se acabando, infelizmente, mas a gente ainda tem um tempinho aí para falar sobre isso. Recentemente, a lei número 14.912, né, de 13 de julho de 2024, foi publicada e ela altera a lei número 8.080, que é a Lei Orgânica da Saúde, e eu trouxe aqui um pedacinho que diz assim: os gestores do SUS, em todas as esferas, realizarão campanhas permanentes de conscientização contra a automedicação. E eu acho que isso fecha muito, né, porque engloba tudo que a gente vem conversando desde o início do nosso podcast. Então, que essa orientação ela é contínua, que essa questão de educar a população, de ensinar, de informar, ela é contínua. Mas eu queria até que vocês comentassem um pouquinho com a gente sobre a importância dessa lei, né? Na saúde pública mesmo, você pode trazer nessa questão da questão privada, a professora Nathalie, nessa questão de ensinar os jovens farmacêuticos, né, que vão aí atuar, também o Faubert, que também é professor. Mas, então, essa lei que ela veio aí para ficar foi também nessa percepção, né, de que os gestores, nosso governo, enfim, percebeu que é, sim, importantíssimo manter campanhas de orientação sempre, né? E não só no dia 5 de maio. Sim. A gente tem, eu só comentar um pouquinho do dia 5 de maio mesmo. Por favor. Né? Que é muito interessante que ela foi uma data democraticamente escolhida pelo movimento estudantil. Né? Todo mundo vira assim, gente, o que aconteceu no dia 5 de maio? Né? Teve alguma coisa, porque geralmente a gente relaciona alguma catástrofe, algum problema assim, sim. Né? No nosso caso, não. O dia 5 de maio foi quando a gente, em plenária do movimento estudantil, a gente verificou qual seria o melhor dia para todos os centros acadêmicos e diretórios acadêmicos do Brasil realizar a campanha no mesmo dia. Para quê? Para ganhar visibilidade, né? Os estudantes no Brasil inteiro fazendo essa campanha. E foi definido dia 5 de maio. Interessante. Olha aí, você de casa que achou que algo ruim aconteceu. Não, é uma data democrática, foi o melhor para todos, né? Então, e essa data foi se caracterizando, e na plenária final, que inclusive foi de um UNF aqui em Goiânia, né? Na época, exato, na organização. Bem novinhos, né? Pouquinhos ainda. Eu sei que eu nem sonhava aí quando eu fui morar aqui em Goiânia. Gostou tanto. A gente definiu que seria todo dia 5 de maio, para ter esse marco. Então, hoje, ver que há esse reconhecimento,
né? Então, todas as entidades, né? Desde o início, a gente teve muito apoio do Conselho, da Federação, né? Dos farmacêuticos, ganha esse reconhecimento há 25 anos, dia 5 de maio, ser realizado. E agora, a gente tem também, ganha força esse movimento com essa lei, por quê? Para ver que a gente precisa fazer. Né? E essa lei agora sendo publicada, a gente dá visibilidade a um problema que é a automedicação. Né? Que tem uma consequência, então a gente pensa aqui na saúde pública, nessa questão dos gestores, inclusive que isso vai reverberar no sistema único de saúde, porque na hora que tem uma complicação com esse medicamento que ele está lá em casa, usando, acha que não tem problema nenhum, né? Vai chegar no serviço. Professora, eu acho que hoje em dia a gente tem potencializado o acesso à internet também, né? Sim. Que esse também nos leva ao Dr. Google, Nossa, sim. que potencializa muito esse tipo de erro, né? Porque eu entro, faço uma pesquisa rapidamente, não tenho capacidade técnica e vou lá e falo, eu quero tal medicamento, sendo que não tem nenhum diagnóstico, né? Então, existe, então tem culturalmente falando o uso eu não tomo medicamento, qualquer um, nós temos problemas socioeconômicos, nem todo mundo tem acesso a uma saúde, a um médico, a algum plano de saúde. Mas o farmacêutico tem, porque o farmacêutico tem que estar presente em todas as farmácias, né? Se não tiver, tem que cobrar para o farmacêutico estar presente, né? Aquele estabelecimento está não lado. Se organiza para ir para uma farmácia para receber um atendimento assim também. Sim. Você não, vou passar rapidinho ali. E aí, de organizar, vale lembrar que atualmente a gente está também nas farmácias, a disponibilidade de serviços farmacêuticos, né? Consultório farmacêutico, onde o profissional farmacêutico está ali capacitado para orientar, para tirar essas dúvidas e esclarecer sobre o uso correto do medicamento, para não deixar que você caia na... Sim, inclusive isso é uma das coisas que a nossa presidente aqui do Conselho, a Lorena Bahia, sempre fala, né? Que o farmacêutico é aquele profissional da saúde que está sempre a postos ali para te atender. Você não precisa marcar hora, você não precisa agendar o dia. Então, ir lá mesmo, tirar sua dúvida, pedir conselho, pedir orientação, que ele vai ser a melhor pessoa para realmente triar ali você e dizer, olha, não, você precisa ir ao médico, ou você pode tomar isso, ou pode tomar aquilo. Bom, gente, eu gostaria agora que, infelizmente, né, nós vamos ter que acabar, mas eu gostaria, antes da gente dar o grande tchau, que cada um de vocês desse o seu recado aí para o pessoal de casa, falando então por que, né, ter esse cuidado, é um cuidado consigo mesmo, né, com a sua própria saúde, com a saúde também de quem você ama, de outras pessoas ali que você convive. Então eu gostaria que vocês mandassem esse recadinho aí para o pessoal de casa, falando da importância de se cuidar corretamente, né, seguindo a orientação aí dos profissionais de saúde. Mas desde já eu quero agradecer a presença de vocês, em nome aí de toda a diretoria do CRFGO. Muito obrigada por terem tirado um pouquinho do tempo de vocês, né, para estarem aqui com a gente. A gente sabe que todos nós somos atribulados aí em nossas funções, mas a gente fica muito feliz por contar com a presença de cada um de vocês. Gostaria de começar, então, por favor, Cláudia, se você comenta aí com o pessoal de casa. Vai deixar as mulheres, mas como eu estou em minoria, né? Bom, então, pessoal, a dica é essa, né? O medicamento, ele sim é um produto elaborado cientificamente, por profissionais capacitados, passam por pesquisas, testes. Não é uma magia que tem ali, né? A época da magia, lá da época da Chapeuzinho Vermelho, a gente conseguiu transformar isso em ciência. Porém, essa ciência, existe alguns controles, alguns riscos inerentes do uso dessa substância. E somente um profissional capacitado, né, no caso médico, farmacêutico, vai ser capaz de orientar quais são esses riscos, quais são esses limites. Eu sou toxicologista também, né? E na toxicologia a gente fala de limites de segurança. Então, toda substância química, até mesmo a água, se você tomar ela de fora das condições de segurança, ela vai causar óbito, ela vai trazer morte. Então, o medicamento, mais do que
Nunca. É uma substância extremamente limitada, né? Cheia dos controles ali. E aí, quem é o profissional que vai saber desses controles é o profissional farmacêutico, né? Ou outros profissionais capacitados. Então, quando for tomar um medicamento, oriente-se com um profissional, né? Tire a dúvida com o profissional. Não é o vizinho, não é o que é bom para um, não é bom para você, né? Então, a gente tem que ter isso em mente, né? Oriente-se sempre com o seu médico e com o seu farmacêutico. Tenha seu farmacêutico de confiança, que você só vai ter sucesso e ser feliz, né? Na saúde. É isso aí. Muito obrigada, Flaubert. Professora Nathalie, por favor. Eu que agradeço o convite. Foi muito agradável estar aqui com vocês conversando. E eu reforço, né, essa fala que o Flaubert trouxe desse cuidado, né? A saúde é um bem precioso que cada um tem. A gente sabe que a gente está numa sociedade que é muito corrida, a gente tem demandas imensas, né? Necessidades, contextos diferentes. Então, sempre que houver uma necessidade, busque o apoio. Muitas vezes eu também escuto que às vezes as pessoas ficam com receio, né? Aí eu vou atrapalhar. Não, ele também tá trabalhando, tem tanta coisa. Você não. Exija seus direitos. É um direito seu receber informação sobre o produto que você está adquirindo, que não é apenas um produto comercial, ele é um insumo de saúde, esse medicamento. Então, exija as informações. Exija isso do seu farmacêutico de confiança, né, o farmacêutico da família, quem for. Mas você não está incomodando. Você tem esse direito, solicite a informação. Por quê? Por mais simples que possa parecer para você, não necessariamente é, né? Quantas questões foram colocadas aqui. Então, tenha esse cuidado com você mesmo, com a sua família, com as outras pessoas, né? Busque sempre um profissional da área da saúde. Nathalie, só complementando o que você falou, na verdade, não é só um insumo, é uma tecnologia em saúde, né? Aí quando ele fala em tecnologia, por exemplo, a tecnologia for raio-x, aparecendo lá na internet, o pessoal fala assim, né? Já vê que tem um certo medo. Agora, quando é medicamento, não. Medicamento é uma tecnologia também. Então, a gente tem que ter um certo receio, né? E aí Larissa sabe bem disso e pode contribuir. Bom, eu quero agradecer, né? O CRF é minha casa, realmente a logo de estar em casa. Eu me sinto muito acolhida aqui, muito respeitada e muito bem representada. É um conselho que nos dá força lá fora. Gosto muito. E por isso que eu falo da nossa profissão farmacêutica. Eu sou um entusiasta de ser farmacêutico. Eu estou na profissão certa, graças a Deus. Gosto muito. O que eu queria falar é que nós conversamos um pouco daquilo que é uma pontinha do iceberg, né? E que falamos tanto da automedicação, cuidado, né? Que, como diz minha avó, quem escuta cuidado não escuta coitado. Sabedoria boa. A nossa fala foi de cuidado com você mesmo, com a sua família. Levar informação para cada um de vocês, para nós, é bem gratificante que temos um pouco de capacidade técnica para poder falar. A automedicação não é brincadeira. Nós podemos falar um pouquinho daquilo que é malefício também. Dia 5 de maio, não vou esquecer dessa data, professora. Eu já gosto do mês de maio, que remete às mães, a todas as mães. Que são cuidadoras. São farmacêuticas, muitas vezes, mas muito cuidado. Automedicação é cuidado, amor, ter um pouco mais de controle sobre isso. É muito fácil acesso, mas também a gente tem conhecimento para poder fazer as melhores escolhas. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada mais uma vez, então, a todos vocês. Muito obrigada a você aí de casa que está nos acompanhando. Você pode ouvir esse podcast nas nossas redes sociais, ali no YouTube, também no nosso Spotify. É só colocar Conselho Regional de Farmácia do Estado de Goiás. Siga a gente também no Facebook, no Instagram. Mande mensagem, mande comentário, que a gente está aqui para atender vocês.
Muito obrigada. Esse foi mais um podcast Farmácia em Prosa aqui do CRFGO. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Valeu.